A proposta de emenda constitucional de número 300 de 2008, que tramita na Câmara, mantém o piso de R$ 4.500 para os policiais, militares e bombeiros do Distrito Federal pago pela União. A referida PEC estende para os PMs e bombeiros de todo o país o mesmo piso salarial. Ela já foi aprovada em comissão especial e está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Os governadores dos estados estão empenhados em mobilizar os deputados para evitar a sua aprovação. Para debater o tema, convidamos os deputados Paz de Lira, do PTC de São Paulo, também coronel da Polícia Militar Paulista, e Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. Deputado Paz de Lira, o senhor acredita na aprovação dessa emenda constitucional? Acredito e estamos lutando muito por isso. A decisão da comissão especial, evidentemente, é um sintoma de que existe forte apoio parlamentar. E, na verdade, hoje há uma comoção nacional, eu posso dizer, uma comoção nacional pela aprovação da PEC 300. Nunca se viu tal mobilização no âmbito das polícias militares e corpos de bombeiros militares e com grande apoio popular em relação a uma medida que, independentemente de movimentos reivindicatórios locais, estaduais, pode ser realmente o resgate da dignidade material dos policiais militares e bombeiros militares. O texto aprovado na comissão especial foi o que se pôde obter por um acordo em vista de algumas dissidências, de alguns debates a respeito do texto original do ilustre deputado Arnaldo Faria de Sá. E, naturalmente, ele vai a plenário, evidentemente, no processo legislativo poderá ser modificado, mas ele trata de instituir duas âncoras. No momento, o texto traz duas âncoras. Uma atrelando o piso à escala salarial da Polícia Militar do Distrito Federal, que corresponde à ideia original do deputado Arnaldo Faria de Sá, e a outra que corresponde ao relatório do deputado Major Fábio, o relator da matéria, estabelecendo pisos nominais em reais. Um de R$ 4.500 para praças e outro de R$ 9.000 para oficiais. Para praças? R$ 4.500 para praças e R$ 9.000 para oficiais. Essa foi a solução que o Major Fábio encontrou, com valores nominais e mantendo o escalonamento vertical entre oficiais e praças. Nós vamos continuar a luta pela matéria. Já nos meios de comunicação da Casa, seguramente mais de 6 milhões de mensagens em apoio à PEC 300. A categoria está mobilizada, está obtendo o apoio da sociedade e tenho certeza de que a matéria, a PEC 300, chega ao plenário com forte apelo popular, com forte pressão, que é sentida pelos parlamentares, como se sabe, tem condições de ser aprovada na Câmara dos Deputados, embora eu não garanta, e aliás até entenda que o texto a ser aprovado será relativamente diferente daquele que está agora e que foi aprovado pela Comissão Especial. Deputado Nazareno Fonteles, como é que o senhor vê essa emenda constitucional que estabelece esse piso? Será que os governadores, os orçamentos dos estados vão suportar? Esse é o grande problema. Por isso que eu acho que o que é viável é a PEC 41, que já está no Senado, pode ser, inclusive, ser votado hoje em primeiro turno no Senado, a qual eu sou favorável. Primeiro porque ela é, vamos dizer assim, ela é mais coerente com tudo que já foi aprovado nessa casa. Nós aprovamos, por exemplo, a PEC do Fundeb, que previu o piso nacional dos professores. Depois veio uma lei federal e regulamentou este piso. Agora, com os agentes comunitários de saúde, na mesma linha. Por que a PEC dos agentes comunitários foi aprovada sem maiores problemas em primeiro turno na Câmara? Exatamente porque deixa para uma lei de iniciativa, evidentemente, do Executivo, que é quem sabe, vamos dizer, o peso dos custos e dos gastos que deve ser feito assim, e daí pactuar com os estados, governadores, etc., para regulamentar a matéria. Como a PEC 41 está nesse sentido, e ainda tem um detalhe, ela é mais justa porque ela inclui os policiais civis. Ela não é excludente como a 300, que pensa nos militares e esquece os policiais civis. A visão que eu tenho de segurança pública é de uma polícia unificada. E essa foi uma tese que sempre... Essa é a emenda 40? A 41. PEC 41, que já foi votada. Como é que ela dispõe? Quais são os termos dela?
Não, ela prevê piso nacional para ser incorporado, para ser implementado dentro de um ano. O piso é para quem? Para os policiais civis, policiais militares e bombeiros militares. Então, ela tem esta amplitude. Quanto seria? Não, aí deixa a matéria para uma lei que vai regulamentar. Apenas na justificativa dela se prevê um estudo médio de R$ 1.600, olhando que alguns estados têm esse piso abaixo e outros têm mais alto, como é o caso, por exemplo, do Distrito Federal. Eu acho que até por uma questão de justiça social. Olha, eu sou professor e sou médico. Você sabe qual é o vencimento do professor universitário? Eu estou com a tabela aqui para lhe mostrar. Do professor universitário com título de mestre, R$ 1.200 e poucos reais. 40 horas, eu não estou falando de 20 horas. 40 horas. Se ele for implementado com a remuneração toda, com as gratificações, ele vai chegar em R$ 2.000 e poucos reais, não chega a R$ 3,00 para fevereiro do próximo ano, que é a tabela que eu tenho aí, a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. Então, como é que nós vamos justificar para a sociedade que alguém que passa, assim, 10 anos estudando em nível superior, né, até para chegar em mestrado, vai poder ganhar a metade do policial, que por mais nobre que seja a função, muitas vezes entra basicamente com o ensino básico. Então, você está desestimulando as pessoas a estudarem, as pessoas participarem do aparelho mais importante. Nós estamos na era do conhecimento. A coisa mais importante que tem é a profissionalização, a capacitação. E eu acho que isto é que nós precisamos evoluir, cada vez mais formar melhor os nossos policiais, não só nas academias internas, mas também exigir que ele tenha, no mínimo, um nível superior. Eu hoje tenho essa tese, tanto para civil como para militar, graduá-los cada vez mais nessa área de direitos humanos, para eles entenderem cada vez mais, né, e evitar certos erros históricos que têm acontecido. E é por essa razão que eu vejo que nós não podemos fazer trabalhar uma PEC já com valor, inclusive indexado, né, praticamente ao salário mínimo, criando assim algo que vai desagregar. Então, em vez de dar segurança pública, vai desagregar, porque professores vão ficar descontentes, médicos, etc. Então, o Estado entra em ebulição. Então, a própria segurança pública, evidentemente, fica numa situação difícil, porque as próprias manifestações vão surgindo e o próprio aparelho policial vai ter que ir lá tomar de conta. Então, Então, a gente precisa ter um bom senso de querer o melhor, mas o melhor possível com a justiça social, que tem categorias, vamos dizer, que já existem, que têm suas carreiras e que o aparelho de Estado é o mesmo. E a fonte para pagar é a mesma. Como eu tenho dito, Brasília é uma exceção. Brasília goza de um fundo condicional que eu defendo, inclusive, que deveria ser distribuído, sobretudo para os estados que mais precisam, como o do Nordeste, porque ela já tem condição de se manter por outras arrecadações, não ter esse fundo especial que leva à exacerbação, muitas vezes, de certos salários e cria uma sensação de que todos os outros estados poderão chegar, não é, nesta imagem aqui, nessa cidade, que ela é uma cidade, eu diria, artificial, do ponto de vista da sua sustentação comparada com os outros estados.